todos. Primeiro eu quero agradecer a Sol pelo convite muito bacana que ela fez. A gente não se conhecia, mas agora nós vamos nos conhecer. Quero agradecer ao professor Laranjeira pela iniciativa muito bacana. Continuar o trabalho do professor Girão, uma grande pessoa que eu tive a felicidade de conhecer e de quem eu gostava muito. Então vamos em frente. Eu quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo e vamos conversar um pouco sobre a escola, né? Eu sou de uma geração bem antiga e não falo sobre a Unifesp, eu falo sobre a Escola Paulista de Medicina, que é do nosso coração. Como é que eu conheci a escola? Eu fui casada com um professor daqui, um professor da Cardio, Nelson Kaczynski, que está se aposentando agora. Eu espero demorar bastante para chegar nessa época. Eu fiz aniversário agora, dia 5 de novembro, fiz 65 anos. Não sou nenhuma flor do campo em termos de idade, mas gosto muito da escola, espero demorar bastante para me aposentar. Sou do departamento de ortopedia e traumatologia, com muita honra. Sou uma das poucas mulheres, mas agora, nessa última gestão do professor Luso, nós temos 2 chefes. Estou muito orgulhosa de poder falar isso, tá? Isso é algo inusitado na ortopedia e esse ano é um ano muito feliz para nós mulheres que estamos na ortopedia. Então, parabéns para todas nós, parabéns professor Luso pela iniciativa. Então, 2022 é um ano que espero que tenha trazido mudanças expressivas para a ortopedia. Então, novamente, parabéns para todas nós. Então, como é que eu vim para a escola? Eu vim para a escola por estar casada com uma pessoa da escola, uma pessoa expressiva. Ele já era recém-docente da escola. Eu era de Santo Amaro, da Universidade de Santo Amaro. E eu prestei residência aqui com o professor Laredo, uma figura ímpar. Depois nós vamos falar mais do professor Laredo. E, para minha absoluta surpresa, estou na ortopedia, residente. Depois ele me deu os diplomas de residente e estagiária, não me perguntem por quê, mas ele era ímpar, né? O professor Laredo era uma figura assim inusitada. E lá estava eu, em dezembro de 84, já com a minha entrevista. Eu vou contar para vocês como foi, também inusitada. Estava lá com o professor Laredo, que me chamou, e me perguntou o seguinte: Silvana, você vai traduzir todos os meus trabalhos para mim? Sim, professor, vou traduzir para o senhor para o inglês. Muito bem. Você vai trazer uma rosa para mim todo dia? Sim, professor, vou trazer uma rosa para o senhor. Você vai fazer café para mim, Silvana, todo dia? Claro, professor, com muito prazer. Meu café não é muito bom, não. Sou péssima na cozinha, mas faço café para o senhor. E lá estava eu, então, na residência. Eu tenho o prazer de dizer para vocês que todos os meus colegas de residência estão conosco no departamento até hoje. Infelizmente, o professor Hilário Boato veio a falecer de um infarto fulminante o ano passado, o que nos entristece terrivelmente. Uma pessoa maravilhosa, piloto, extraordinário, chefe do grupo de fixadores, uma perda incomensurável, como pessoa e como chefe, e como membro do departamento. Os demais residentes dessa turma estão conosco até hoje no departamento, é a única turma completa de residentes que está no departamento até hoje. Então, fizemos uma residência maravilhosa e eu vou falar um pouco sobre essa residência para vocês. Eu tive meus filhos na graduação. Eu não recomendo a nenhuma das minhas colegas que faça uma loucura dessas. Tá? Se tem alunas ou filhas de professores da escola vendo esse vídeo, aos professores eu digo o seguinte: conversem com suas filhas e nunca deixem fazer uma absoluta imbecilidade desse tamanho como ter filhos na graduação. Muito bem, isso dito, eu cheguei na residência com filhos muito pequenos, muito pequenininhos. Se não fossem esses colegas que eu falei para vocês, maravilhosos, que estão comigo até hoje, não teria feito uma residência puxada, muito puxada, como a de ortopedia. Não que as outras residências não o sejam, eu só posso falar da minha. Foi uma residência muito, muito puxada. E eu até hoje gosto de ser pé de boi. Eu acho que todo residente tem que ter o pé para frente. Na verdade, os dois pés, os 2 braços, a cabeça,
O queixo, o nariz, o cabelo tem que estar lá na frente da porta, né? Sempre se dispondo a fazer mais e mais e mais. O residente que não é assim, não nasceu para ser residente, não nasceu para ser médico, muito menos cirurgião. E com 2 filhinhos atrelados é muito difícil. Então, meninas, não. Tem os filhos bem antes ou tem os filhos bem depois, mas na graduação e na residência, não. Espero que essa experiência sirva de alguma ajuda para alguma de vocês. Então, foi uma residência inusitada e eu agradeço aos meus colegas muito, 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 muito. O que aconteceu na graduação e na residência, eu dava plantão quase que noite sim, noite não. Eu cortava os plantões para não ficar muito tempo fora de casa. Na graduação, o que eu fazia? Eu dava de mamar. Toda mãe quer dar de mamar. Assim espero, né? Vamos fazer de conta que sim. Então, o que eu fazia? Eu dava de mamar às 8, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite, etc, etc. Quando havia plantão, ficava mais complicado. E eu tinha os chefes de plantão também, olha, uma sorte que estava. Eles me davam licença de fazer a minha fase do plantão até as 3h30 da manhã e me deixavam embora. Então eu pegava o meu Passat branco maravilhoso, 77, e pá, ia embora. E chegava, tomava um banhinho rápido, porque era plantão, não podia chegar perto de uma criança, e dava de mamar às 4. Aí ia dormir umas 2 horas, e às 8 horas estava, 7 horas, 7 e pouco, estava dando de mamar, e às 8 estava na faculdade. Então, meninas, não! E a Sol está fazendo assim, ó, na minha frente, atrás da câmera. Meninas, não. Mas sobrevivemos à graduação, graças a Deus. Sobrevivemos não, curti muito a minha residência. Trabalhei muito. A pedido do Dr. Laredo, na época a gente não chamava de professor, pelo menos eu, porque eu tinha um contato muito, muito próximo a ele. E a pedido dele eu fiz 2 ambulatórios. Ele não pedia, ele dava ordens, tá? Ele falava e a gente obedecia cegamente. Era muito diferente naquela época. A gente não recebia pedidos, a gente recebia ordens. Era muito, muito Forças Armadas. Não sei explicar para vocês porque as coisas mudaram para chuchu. Muito. A residência hoje não é a residência da minha época, mesmo. Não sei explicar para vocês a magnitude da mudança. Pelo menos na cirurgia. Na clínica eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas já vou falar para vocês sobre a residência na clínica. Eu tive uma vivência muito grande com a Marinha do Brasil, sendo da parte civil da Marinha, da SOAMAR. Está aqui embaixo, né? No estado de Israel. Eu fiquei lá durante quase 20 anos. Depois eu acabei, por causa aqui da escola também, me afastando. Mas a residência da minha época era muito similar com o que eu via aqui embaixo no estado de Israel. Era assim, o pessoal olhava mais torto, nós estávamos batendo continência, nós estávamos obedecendo. Então o doutor Laredo um dia disse assim para mim, você vai fazer 2 ambulatórios para mim porque está faltando aqui. Sim, senhor doutor Laredo, o que o senhor quer? Já estou fazendo, para já. Precisa de um ambulatório de quadril infantil, um ambulatório de uma formação. Sim, senhor doutor Laredo. Não. O que o senhor quer? Em que sala do ambulatório o senhor quer que faça? Então, o doutor Laredo estava aqui em cima na sala, no primeiro andar, e eu estava lá no ambulatório e a gente não tinha celular naquela época, lembra? Não tinha celular. Então eu subia e descia, subia e descia, subia e descia, ele dava a ordem e a gente ia fazer. Muito bem. Então foram 2 ambulatórios muito legais, fora o ambulatório de coluna, que eu adorava já naquela época. O professor Eduardo Puertas, um sujeito fora de série, estou com ele até hoje, graças a Deus. E eu sempre fiz, né? Na época chamava malformação, hoje ortopedia infantil e coluna. Porque a criança é uma só, né? Lembra? Começa em cima e termina embaixo, então a criança é uma só. E então foram anos extraordinários. Naquela época a residência eram 2 anos, bem diferente de hoje. Tinha que aprender correndo. E um dia no fim do R2 eu cheguei para o doutor Laredo e disse, senhor doutor Laredo, fechei a porta da sala dele. 2 anos de residência não vai dar, viu? Não vai rolar, é muito pouco. E ele fumando, né? E ele olhava assim pra gente. Ele não tinha pescoço. Eu sempre olhava para ele e achava que não ia dar para entubar e eu ficava muito nervosa. E eu falei, doutor Laredo, não dá, viu? 2 anos não dá, é meio pobre, vamos fazer mais um pouquinho.
você está ficando louca, menina? Eu disse, não, eu gosto muito daqui, eu vou fazer mais um pouco de residência. Então você vai dar plantão à noite. Falei, mas de jeito nenhum, não vou dar plantão nenhum. Eu vou fazer residência porque eu gosto do sistema, o pessoal aqui é fora de série. Gosto muito do senhor, o que é mentira, mas tudo bem, ninguém precisa saber. Não é mentira. E eu vou ficar mais um tempo aqui como residente. E ele disse, não, então vai dar plantão de dia e de noite. Falei, não vou. E batemos boca aí uma meia hora. Então, finalmente chegamos à conclusão que eu ficaria de dia até às 6 da tarde, praticamente como uma residente, plantonista e tal. E à noite nem morta, porque tinha 2 filhos pequenos. Meninas, lembrem sempre, não, tá? Muito bem. E assim eu fiz mais 2 anos. E eu acho que muito por causa disso, a residência hoje, como vocês sabem, são 5, né? A quantidade de informação, ela aumentou para chuchu. Quer dizer, naquela época quantos grupos nós tínhamos? Eram poucos grupos, era o quadril, o joelho, a mão. O quadril, o joelho, a mão, coluna. Quantos grupos nós temos hoje? Melhor nem pensar. Tá? Eu fiz 2. Então, num período de 2 anos. Então, hoje, estava vendo um vídeo do professor Saldiva, professor de patologia da USP, ele estava dizendo o seguinte, que a informação hoje, ela se torna nova e você tem que, por exemplo, trocar um livro-texto em 7 meses. E ele está absolutamente correto. Quer dizer, ninguém troca um livro-texto em 7 meses porque nós não temos um livro-texto em 7 meses. Mas a quantidade de informação nova que chega até nós, é isso aí que acontece. É grave isso. Então nós vamos ter que ter logo um sistema de implantação de informação, onde a gente não tenha mais que aprender por sentar com o livro, com trabalhos na mão, com aprendizado por, como se fala, por decoreba, porque não cabe mais, não é mais possível. Mas isso aqui é uma conversa para outra hora. Mas o que mudou nem quero lembrar quantos anos são. Vamos lembrar que eu saí da residência em 85, 86, 88, nós estamos em 2022, as coisas mudaram profundamente. Para vocês que entram na residência hoje, vocês têm que suspirar e agradecer a Deus que as coisas mudaram em termos de rigidez, em termos de como vocês têm que se portar com os professores. Quer dizer, hoje a situação para vocês está muito melhor. Muito melhor. Eu acho que hierarquia não pode faltar na nossa profissão. Impossível. Se cai a hierarquia, a nossa profissão vai para o lixo, vai para o balde e não existe mais. Aprendizado em medicina, em cirurgia, mesmo em clínica, sem hierarquia, ela não presta, ela não existe. Mas aquela rigidez de bater continência, eu também acho que você ter os 2 polos do exagero, do fanaticismo, sempre é ruim. Então, acho que hoje é uma situação bastante razoável. Claro que para aula de camiseta e puxar marmita também não serve, né? Com um chinelo no pé. Mas hoje eu acho que está melhor do que era, sem sombra de dúvida. Mas, de novo, marmita, camiseta e pôr o pé em cima da cadeira da frente também não é solução para nada, muito pelo contrário. A entropia impera, lembrem-se sempre disso. Tá? A gravidade puxa tudo para baixo e aí há destruição. Então, essa residência foi muito bacana, eu acho que foi muito bom ter aumentado a residência, porque naquela época nós já estávamos com um fluxo de informação que estava vindo, que já era muito grande. Eu não me arrependi de ter tido 2 anos de muito sacrifício a mais do que eu precisava ter tido, não precisava ter passado por aquilo, mas eu via que o meu aprendizado não estava bom, não era suficiente. E eu queria ser uma médica de padrão internacional, eu não queria ser uma médica qualquer. Cirurgia exige repetição, e muita repetição, e é que nem educar criança. Então, como eu tinha criança pequena, eu via que aquilo não estava legal, então, pela minha experiência, eu precisava de mais repetição. E eu não me arrependi, muito pelo contrário, eu vi que com a evolução indo de 2 para 5 anos, eu não estava errado.
E a minha vida de escola era uma vida muito intensa. Eu não fiz atlética, por razões óbvias, não tinha tempo para isso. E hoje eu tive uma experiência muito bacana, depois eu vou falar com mais tempo para vocês, que eu acabei pegando a parte de inovação da ortopedia, porque eu acabei parando de operar e sou bastante inquieta, não consigo ficar parada. E eu peguei essa parte de inovação e essas coisas do destino, eu acabei assambarcando a bateria da escola, que eu adoro de paixão, a bateria 51. E também com essa parte irrequieta de ficar tentando melhorar as coisas, eu acabei trazendo para a bateria um chefe da bateria da Vila Maria, que vinha para cá toda terça e sexta-feira. Meu bolso sentiu, mas eu fiquei muito feliz de ver que a parte técnica da bateria melhorou muito esse ano que passou. E foi muito bacana. Então eu acabei aproveitando a atlética de uma forma bastante indireta, mas curti para chuchu. Tarde, 30 e tantos anos depois, curti a atlética muito. Então, para vocês que estão começando, curtam a atlética da escola, que é muito bem organizada, muito bem tocada. As pessoas lá são formidáveis, dão sangue na atlética, dão sangue mesmo, então vão lá. Não sei quanto tempo nós vamos ter essa atlética, porque esse terreno vale ouro, entendeu, pessoal? Então, vão lá, aproveitem, fiquem lá o tempo que vocês puderem, façam esporte, fiquem na bateria, usem a piscina, usem o restaurante, vão lá, porque realmente é um espaço que vale nem ouro, brilhante, sei lá o que vale, aquele molibdênio, eu não sei. Vale demais a conta, e as pessoas são fora de série. Infelizmente eu descobri tarde, mas são coisas da vida, mas usem. A escola tem muitos focos de excelência, muito. Nós somos um quadrilátero, mas há inúmeros focos de excelência na escola, e a atlética é um deles. Então vão lá, vão mesmo, antes do primeiro ano vocês já circundem aquilo, conheçam e vão lá, fora de série. E deem apoio para quem toca atlética, porque eles precisam de apoio, precisam de vocês, que são super, super jovens, têm sangue sobrando aí nas veias, e vão lá. Outros projetos da escola que vocês têm que apoiar desde o comecinho. Um deles é o projeto Semear, que eu também descobri tarde e tenho apoiado ao máximo, que é um projeto maravilhoso. Trabalha-se muito nesse projeto e ele merece todo o nosso apoio. Mas o apoio não é assim, ai que bacana que é o projeto Semear, de longe, não. É lá, pé no chão, tá? Ou como diziam os americanos quando se vai para a guerra, é bota no chão. E o projeto Semear é uma guerra, tá? É uma guerra também, de muito sangue, tem que ter dinheiro, tem que ter apoio, tem que ir lá, tem que estar ativo, tem que estar ativa, o ativo é majestoso, tem que estar ativa e é isso aí. Há inúmeros outros projetos, a biblioteca, e há lugares que também tem sua área de trabalho que a gente nem sabe, a psiquiatria é um deles, fora de série. Psiquiatria tem muita coisa rolando, grande, não é pequeno, é grande, porque a psiquiatria é enorme, não está nem mais dentro da escola. Outros é a patologia. A patologia eu posso falar com a boca desse tamanho para vocês, porque se não fosse a patologia, a minha tese, aos 63 anos de idade, não teria saído. E essa é outra coisa que a Escola Paulista dá, que, por exemplo, na HC não existe. Que é oportunidade para pessoas que são fora da caixa, poderem ter uma vida absolutamente perfeita e completa. Eu fui fazer minha tese de mestrado na nefrologia com a professora Elisa Mieko Suemitsu Higa, que tem um coração de ouro, fora a competência dela que não se discute, que recebeu uma ortopedista, mulher, de 63 anos. Então vejam você o que a escola oferece. Isso não existe em outro lugar do mundo, porque eu já estive, por exemplo, um ano em Harvard, que não é de jogar fora, não é verdade? Não é de jogar fora. Mas isso não existe em Harvard. Isso não existe no HC, que eu conheço bastante, mais ou menos, um pouquinho. Tenho tido gente maravilhosa que me recebe de braços abertos, eles são bárbaros.
Mas mestrado no HC eu não vou fazer, e muito menos doutorado. E quem me recebeu para fazer o doutorado aqui? Nada mais, nada menos que a disciplina de infectologia, que é reconhecida só mundialmente. Então, essas coisas da escola tem que eu não sei que termos dar para vocês. Eu não sei que termos lindos, maravilhosos, espetaculares eu posso dar para a escola, que a escola dá essas particularidades para as pessoas que não são da Caixa. Eu posso ser muito dedicada, eu posso amar a escola, eu posso dar meu sangue aqui, mas eu sou fora da Caixa. E eu não tenho palavras para agradecer os professores da disciplina de infecto, o professor Eduardo Medeiros, que é um professor, não tenho palavras para ele, é superlativo. E tem um coração de ouro. E recebeu uma pós-graduanda, ortopedista. Nós somos conhecidos como grupo do O. Espero que as pessoas que estejam ouvindo aqui tenham muito bom humor, porque eu tenho. Quem é o grupo do O? Oftalmo, obstetra, otorrino e ortopedia, que eles brincam que nós não chegamos à medicina ainda. Então, o professor recebeu um ortopedista, mulher, com 64,5 na época, para fazer um doutorado em impacto do custo do paciente reoperado de cirurgia de coluna por infecção. Quer dizer, sabe, absolutamente fora da caixa. Isso só tem na escola. E eu posso falar de boca cheia, olha, minha voz já mudou de timbre, porque eu tive em Harvard. Eu sei que tipo de gente vai para Harvard, passa por Harvard, se forma em Harvard, faz pós-graduação em Harvard e vai para o mundo em Harvard. Não é gente como eu sou fora da caixa. Só tem na escola. E vocês estão na escola. Eu estou falando, na verdade, com o aluno residente. Eu não estou falando com o pessoal mais velho, como eu. Eu estou falando com o aluno residente, que é o meu foco. Esse ano que passou, eu fiz um dos meus cursos, uma mesa redonda maravilhosa. Eu agradeço os professores de coração que deram seu tempo, tanto da escola como do HC. Nisso o HC é formidável, já vou citar os nomes, que chamava-se Novos Rumos da Educação na Medicina. E nós estamos agora numa encruzilhada. Ou nós vamos para a direita, ou nós vamos para baixo na esquerda. Isso não é político, tá? Isso são termos majestosos. E o meu foco nessa mesa redonda era o quê? Era a graduação. Era não, continua, sempre vai ser para mim. É a graduação, que é a graduação que vai ser a nossa medicina, o nosso Brasil, em 5 anos, 10 anos no máximo. E eu acho que a graduação está passando por momentos muito difíceis. E como é que eu sei? Com toda humildade aqui, eu me sinto muito competente para falar sobre isso, porque eu assambarquei a área de inovação lá da ortopedia, pegando o tema telemedicina, que é o que nós estamos implantando na ortopedia agora. E eu vejo que nessa área, o pessoal que vai se graduar não tem a menor condição hoje em termos de inovação, nem nada, em termos de finanças, nada, em termos de empreender, mesmo um consultório novo, nada. E eu fico muito preocupada. Mas eu vejo que na escola nós temos nós temos professores muito imbuídos de trazer esses conceitos para a graduação. Mas é muito difícil você pegar uma nau que está no mar, indo para frente, e tentar levá-lo para uma outra direção, especialmente uma direção nova, dentro de lugares concretizados como a área de medicina, é muito difícil. Então, nessa mesa redonda, que foi a primeira, para o ano que vem nós já temos a segunda estruturada, eu trouxe gente do HC, gente maravilhosa, gente da escola, estupenda, e gente do mercado, que hoje, vocês viram o ano tétrico que nós passamos em termos de financiamento, eu vejo que não dá mais para trabalhar sem empreendimento público-privado. Não é só aqui, no HC eles têm feito um trabalho maravilhoso de trabalhar já conjuntamente com governos estrangeiros. Eles trabalham com o governo da Inglaterra,
e com empreendimento público-privado. Eles trabalham com grandes empresas. Então, o mundo mudou, né? E o mundo nosso tem que mudar junto. Bom, eu estou entrando aqui por várias correntes. Vamos voltar para a escola. Essa residência que muito me marcou, e marcou até, olha, mais de 3 décadas e meia depois. A residência foi fabulosa. E eu tenho a felicidade de dizer para vocês que esses meus professores são meus íntimos amigos até hoje. Eu fiz 65, como eu contei para vocês, e a minha festa foi esse domingo, anteontem. E tinha professores lá comigo na minha casa, me homenageando. Eu estou muito feliz em dizer isso para vocês. Pessoal da minha idade. O que aconteceu? Por que eu tenho professores da minha idade e eu não sou professora, digamos, titular, ou seja lá o que for? Devido à família do meu marido, eu tive que me afastar uma época grande. Meu sogro faleceu e eu tive uma experiência bastante inusitada que eu tive que ir para o mercado, tive que ir para a empresa. Trabalhar numa coisa que, aí é que está, que eu falo para vocês. O médico que se forma hoje não tem o menor preparo para uma vida paralela, digamos, à medicina, e as coisas acontecem. Às vezes você vai trabalhar num hospital, digamos assim. Que tipo de preparo tem um aluno hoje para fazer uma gestão de um hospital? Zero. Que tipo de preparo tem um aluno hoje se o pai falece e tem que tomar conta dos negócios do pai ou da mãe? Zero. Que tipo de experiência tem um aluno hoje se ele precisa pegar dinheiro num banco, de uma hora para outra? Discutir com o gerente de financiamento? Zero. E isso me aconteceu. Faleceu meu sogro, eu tive que ir para uma empresa enorme, brigar lá. A empresa estava quebrada. Que preparo! Tinha uma recém-residente formada para sair para o mundo aí. Zero. Menos que zero. Ainda mulher com filho pequeno. Olha, pessoal, não foi divertido. Não foi divertido, mesmo. Vocês, alunos e vocês, residentes, batam o pé no chão e digam para os seus superiores: eu quero uma formação. Eu quero ajuda para enfrentar o mundo. Porque eu não posso enfrentar o mundo só com livro-texto, com bioética, com humanidades, com bisturi na mão. Tudo isso é fundamental para a vida do médico. Mas o mundo mudou. E nós temos que ter preparo em outras áreas também. Então, se nós que estamos lutando por vocês, e olha, vocês têm professores aqui extraordinários que estão brigando por vocês, eu posso garantir para vocês. Mas nós precisamos de toda a ajuda possível para melhorar esse aprendizado. Então, vocês que são interessados, botem a boca no trombone. Eu sou experiência viva para dizer para vocês, é necessário. Eu apanhei muito e precisei ficar afastado da escola muito tempo. Que para mim foi muito ruim, para a minha carreira como médico. Foi péssimo. Não foi ruim, foi um horror. Então, eu digo para vocês, pode acontecer com qualquer um de vocês. E, de novo, eu estou aqui conversando com essa câmera que está na minha frente, né, com essa lente. Eu estou falando com os alunos e eu estou falando com os residentes. Não que eu não queira falar com os meus colegas, mas meu foco aqui são os alunos e os residentes. Briguem por vocês mesmos, vocês são os maiores interessados. Há matérias que vocês têm que ter, que são do mundo, que fazem parte da vida do médico. O médico tem que se proteger. O médico ganha muito dinheiro, depois não sabe guardar, perde. E o médico, eventualmente, tem muitas experiências que ele pode ter. Ele pode ser um grande gestor. Pode ser gestor de 100 clínicas, por exemplo, junto com a sua vida de médico. O que acontece hoje é que o médico que vai para a gestão, em 2 anos ele abandona a medicina. E não precisa. Não precisa ser assim. Quem é cirurgião não precisa abandonar a cirurgia. Pega o professor, não é professor, acho que é professor. Pega o professor Sidney Kleiner, hoje presidente do Einstein. Eu não o conheço, mas ele é um sujeito formidável, formidável. Ele é calmo, não faz auê, ele é um cara humilde e ele é cirurgião gástrico, ele faz bariátrica. Ele não largou. Então, por que se ele faz, vocês não podem fazer também? Mas ele teve escola para fazer isso. Sem escola não dá para fazer. Então, briguem pelo que é seu. Isso é um direito que vocês têm.
mais uma vez, procure os professores da escola que estão brigando por vocês, porque eles são gente formidável. Como é que eu caí nisso? A cirurgia não dá muito tempo, eu concordo. A cirurgia não dá muito tempo. Se eu tive 2 filhos pequenos na graduação, sobrevivi, me formei, entrei na residência da Escola Paulista de Medicina de Ortopedia e Traumatologia, sobrevivi ao professor Laredo, que não é para qualquer um, não é mesmo? Sobrevivi, criando os 2 filhos, graças a Deus, muito bem. Sobrevivi ao professor da escola, que também não é para qualquer um. Olha aí, pessoal, tem tempo sim, tá? É só se organizar. Não adianta dizer que não tem. Dá para fazer tudo isso. Dá para fazer. Viajava, tinha minhas férias. Agora eu estou há 3 anos sem férias. Quer dizer, as coisas mudam, o mundo mudou, tá? A pandemia é um marco para todo mundo. Nós vamos estudar a pandemia durante uns 300, 400 anos. Essa pandemia vai ser estudada, porque mudou tudo. Vai ser muito legal poder estar aí para estudar a pandemia. Agora, tempo tem, tá? Tempo tem. E eu vou querer ver, eu gostaria de poder, não vou estar, mas eu gostaria de poder estar aqui para ver vocês todos sendo cirurgiões fabulosos, gerindo coisa para tudo quanto é lado, fazendo gestão, fazendo governança. O termo não é mais gestão hoje, tá? Chama-se governança. E fazendo empreendedorismo. O que é empreendedorismo? É você poder ter um ganho financeiro seu, absolutamente independente da medicina. Hoje chama-se startup, amanhã vai se chamar outro nome. Esse nome startup já está em declínio. Mas o que é isso? É você poder ter uma empresa, seja um aplicativo, seja uma empresa, seja o que vocês quiserem chamar, que possa usar a curiosidade de vocês, se é que vocês têm, provavelmente a maioria de vocês tem, e seja para ajudar os outros, seja para vocês ganharem dinheiro, seja para vocês poderem ter um sócio tão brilhante quanto vocês, seja para vocês poderem trabalhar com o cônjuge, ou com o filho, ou com o vizinho, e seja um ganho de independência, onde vocês não precisem mais viver de plantão, não precisem mais viver de pagadores como as empresas de seguro-saúde, que é o que está acontecendo hoje. E é pior ainda do que isso, que leva 50% dos alunos formandos da Escola Paulista de Medicina a não ingressar na residência. Porque eles estão vendo um futuro bastante desagradável, onde eles vão viver do quê? De serem pagos por alguma empresa de seguro-saúde, dando plantão na vida aí. Então isso é muito triste. E mais uma vez, nós estamos batalhando por vocês para que vocês possam ter essa perspectiva mais para frente, ou o mais rapidamente possível. Mas vocês têm que trabalhar conosco. Isso está sendo uma coisa muito bacana para mim, muito bacana. Porque da vida de cirurgia chega uma hora que a gente quer, mais cedo ou mais tarde, se afastar um pouco. E a gente busca uma segunda carreira dentro da medicina. E eu encontrei essa, que é a carreira da TEC. Você diz, pô, Silvana, mas com 65 anos você vai fazer TEC? Faz sim, é só estudar. Vocês não gostam de estudar? Vocês estão estudando agora. Agora, o gosto pelo estudo, ele não vai embora. Eventualmente, o gosto por enfiar o bisturi em alguém pode ir embora. Pode ou não. Mas o gosto por estudar, ele não vai embora. Então, me interessei muito pela telemedicina, por quê? Porque eu fiz um estudo em 2017, 2018, sobre o meu ambulatório. Esse foi muito legal. Ambulatório de coluna. Eu sempre quis fazer esse estudo. Adoro ambulatório. E cirurgia. E eu queria saber como é que estavam os pacientes que, após cirurgia, voltavam. O paciente cirúrgico, ele nunca tem alta, né? Ele volta uma vez por ano, para a gente reavaliar como é que ele está. E eu vi o quê? Que nós tínhamos um índice de infecção muito grande. E eu queria saber por quê. E eu queria saber como evitar que o paciente evoluísse para um PO, para um SSI, com infecção do sítio operatório. Como é que faz isso? Bom, os pacientes que vêm no ambulatório de ortopedia, eles voltam após a alta, geralmente com uma semana de delta, né? Uma semana para o ambulatório. Então, o que fazer? O ideal seria o quê? Controle diário, como se fosse um paciente particular. Como é que eu faço o controle diário?
Bom, o paciente me manda uma foto de casa. Se o paciente vai me mandar uma foto de casa, isso chama o quê? Telemedicina. Então isso evoluiu para o grupo de telemedicina. E aí o que acontece? Você cai na área tech, né? Como é que faz, como é que não faz, como é que melhora a imagem, como é que não melhora a imagem, pá. E aí eu comecei a me dar então com o pessoal do HC que está quilômetros e léguas e anos-luz de distância na frente da gente. Mas aí você vai o quê? Você aprende com eles. E eles são uma turma muito bacana. Eles sabem share, eles sabem compartilhar. E tem muito gosto em poder compartilhar. Eles têm um diretor de inovação agora muito bacana. E quem encabeça isso é muito bacana também, que é o professor do INRAD, do Instituto de Radiologia. E então a troca de informações tem sido muito rica, muito bacana. E aí você acaba vendo o quê? Que o mundo hoje é gerido por uma tecnologia um pouco invasiva, bastante, mas que não tem como fugir, chama-se inteligência artificial e machine learning. E na minha vida, na minha idade, você acaba indo pesquisar isso aí, procura estudar isso aí. E isso quem dá? Só a Escola Paulista de Medicina, tá? Para estudar isso aí e trabalhar com pessoas que fazem isso. No HC não tem, em Harvard não tem, mas aqui tem. E aqui tem um grupo de inteligência artificial reconhecido mundialmente. Na Escola Paulista de Medicina, né, no Departamento de Diagnóstico por Imagem, do professor Arthur. E essa pessoa conhecida mundialmente agora acaba de se tornar professor visitante, nada mais, nada menos do que a Mayo Clinic. Chama-se Felipe Kitamura, que agora é professor afiliado da Escola Paulista de Medicina. E também é da DASA, que vocês todos devem conhecer. E esse rapaz me acolheu no grupo do professor Nitamar Abdala, que é o chefe do grupo da disciplina de inteligência artificial. Então, essa ortopedista de 65 anos, toda quarta-feira, está na Escola Paulista de Medicina, nas reuniões do grupo de inteligência artificial do Departamento de Diagnóstico por Imagem. E agora nós vamos estudar o quê? Como diferenciar infecção de inflamação em ressonância magnética, que para a ortopedia não tem preço que pague. Então vejam vocês, aqui na escola vocês têm essas oportunidades extraordinárias. Então eu gostaria de encerrar essa entrevista que a Sol me proporcionou, que o professor me proporcionou, falando para vocês novamente. A escola é um núcleo de excelência não no Brasil, mas no mundo. Porque nós temos disciplinas aqui, como a disciplina de infectologia, que me proporcionou um ano maravilhoso, que eu nunca vou esquecer, que foram plantões na DIPA, que vocês conhecem bem. Na DIPA, plantões de Covid, que eu pedi muito para fazer, porque eu me apaixonei pelo bicho. Então eu dava plantões com os alunos da Escola Paulista de Medicina, os R1 da DIPA, com os R2 da DIPA. Esse ano que passou foi um ano brilhante para mim, o pessoal me acha absolutamente maluca, dando plantões na DIPA com Covid, pessoal passando dificuldade, pessoal falecendo. Mas para mim esse ano não teve preço que pagasse. Eu agradeço aos professores, professor Arnaldo, que me acolheu, achou isso um absurdo, mas em todo caso, para mim foi de uma valia, um ano maravilhoso. Eu poder voltar aos meus anos de residente e aluna praticamente, né? Estudando medicina, imagina, só na Escola Paulista de Medicina. Então, por favor, aproveitem isso aqui, aproveitem esse núcleo de excelência no mundo. E fiquem por aqui, trabalhem aqui, deem de vocês aqui. Pessoal, muito obrigada. Professor Laranjeira, muito obrigada.